Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Meus amados, eu estou muito feliz pelos inscritos no canal. Chegamos aí a 100 inscritos. Que privilégio saber que meus vídeos estão sendo assistidos, compartilhados. Então, a você que assiste meus vídeos pelo WhatsApp, o meu muito obrigado. Continue assistindo os vídeos, continue compartilhando. E se em algum momento o Espírito Santo falar com você, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta os vídeos, tá bom? Deixa seu pedido de oração. Será um privilégio orar com você, tá bom? Ore comigo, querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos teus filhos, tuas filhas, e sermos chamados pelo Senhor para comungarmos contigo diariamente. Então, Senhor, todos aqueles que assistem meus vídeos, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, Twitter ou pelo YouTube, que o Senhor hoje derrame uma bênção especial na vida dessa pessoa. Que o Senhor hoje visite esse lar e contemple esse lar com todas as ricas bênçãos do céu. Talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo esteja passando por um problema de saúde muito grave. Não sabe mais o que fazer porque os médicos já lavaram as mãos, dizendo que não há mais o que fazer. Talvez o remédio não está funcionando, a medicação não funciona e os problemas só aumentam. Quem sabe essa pessoa está passando por um problema familiar, está desempregado ou está sonhando com uma viagem, aí planejando uma viagem. Senhor, nesse momento, toma teu filho, toma tua filha, seja o problema que for, seja o planejamento que tiver, abençoa, meu Deus, cura, transforma e cuida desse teu filho e da tua filha. Nós nos colocamos em teus braços agora porque queremos ouvir a tua voz. Vamos abrir a tua palavra, Senhor, e a tua palavra é a verdade. E que essa verdade encontre abrigo em nosso coração. E que o Espírito Santo agora abra a nossa mente, o nosso entendimento, a compreensão da tua palavra, a fim de sermos pessoas obedientes, dispostas a andar contigo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 15. Está escrito: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí vem a resposta. Verso 2. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio, mas não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. O Salmo 15, Salmo de Davi, tem a pergunta mais importante já feita a um ser humano. Quem pode habitar na presença de Deus? E veja, embora Davi aqui, no Salmo 15, apresente obras, eu volto a repetir, e todos os salmos precisam ser analisados à luz do grande conflito entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre Deus e o diabo. Existe um conflito, e nesse conflito, eu e você somos convidados, convocados, intimados a tomar posição de um lado ou tomar posição do outro. Ninguém pode ficar isento, ninguém pode ficar neutro, ninguém pode tomar posição, eu vou ficar em cima do muro porque aqui é o meu lugar, eu não vou tomar parte nisso. Não. A pergunta de Davi é:
Quem, Senhor, pode habitar na tua presença? Quem pode morar no teu santo monte? Jesus Cristo deixou claro que ele virá outra vez. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Está escrito: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Agora, como eu falei, Davi diz que as pessoas que praticam algumas coisas é que vão estar lá, obras. Então, antes de você pensar que as obras salvam, deixe-me dizer o que Jesus Cristo disse aqui no versículo 6 de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem é que vai para o céu? Todos aqueles que amam a Jesus Cristo. Agora, uma vez que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, uma vez que eu entreguei a minha vida a Ele como um sacrifício de entrega, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz que a gente deve se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, uma vez que eu me coloquei no altar da entrega e eu fui sacrificado como oferta ao Senhor, dediquei minha vida a Jesus Cristo, é impossível eu não praticar as boas obras. Eu volto a repetir, o Espírito Santo é o agente de Deus, é o Deus eterno enviado do céu desde a criação, quando o homem pecou. Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz que Deus deu o Espírito Santo para habitar no homem. Mas a insistência no pecado, a insistência na rebelião, a insistência na maldade, leva-nos a perder o Espírito Santo. Assista a minha série, O Espírito Santo, e você vai entender isso. Então nós só podemos praticar boas obras, nós só podemos praticar o que é certo, agradar a Deus, se a gente estiver sendo guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós, Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14, é que o Espírito Santo nos torna filhos de Deus quando a gente decide deixá-lo nos guiar. Deixar o Espírito Santo tomar nossa vida pela mão e guiar a nossa vida, aí nós nos tornamos filhos de Deus. A gente é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, Jesus Cristo diz que todo aquele que nele crê se torna filho, filha de Deus. Aquele que acredita na morte de Jesus Cristo, aquele que aceita o sacrifício de Jesus Cristo como expiação pelo seu pecado, esse é adotado no reino de Deus como filho, como filha de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele se torna filho de Deus. Então a Bíblia ela não se contradiz. Então nós voltamos agora para o Salmo. Dito isto, voltamos para o Salmo, porque o Salmo diz que os salvos praticam algumas coisas. A pergunta é: quem, Senhor, vai morar contigo? Então nós poderíamos responder lá pelo Novo Testamento dizendo que todo aquele que tem Jesus Cristo, 1 João capítulo 5, versículo 12, está escrito: quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. João 3, versículo 31. Todo aquele que crê em Jesus Cristo está salvo, tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado eternamente. Então, a pergunta de Davi é: quem vai habitar no teu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo monte?
então todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor na sua vida, que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Agora, eu volto a repetir, ninguém vive uma vida cristã sem ser lavado no sangue de Jesus Cristo e sem ser guiado pelo Espírito Santo. Ninguém. Agora, os que são guiados pelo Espírito Santo, os que são conduzidos ao Calvário e purificados no sangue de Jesus Cristo, eles vão praticar aqui. Primeiro, eles serão íntegros. Diz o versículo 2 que eles são íntegros. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade em que a integridade, a honestidade, a sinceridade estão realmente muito ausentes. A integridade principalmente. Integridade é uma coisa hoje que está muito escassa em nossa sociedade. Porque a palavra integridade significa retidão, significa honestidade. Então a Bíblia diz que os homens honestos estão desaparecendo da terra. O próprio Davi disse, né, que os piedosos estão desaparecendo da terra. Mas o livro de Oséias, o livro de Amós, o livro de Abacuque diz que os honestos, os íntegros estão sumindo da terra. Diz no Salmo 14 que os homens se corromperam todos. A corrupção tomou conta da sociedade. Então a gente, ao analisar o Salmo 14, por exemplo, onde o Nécio já diz que não há Deus, porque parece que Deus não está interferindo na história, os homens fazem o que querem e a impunidade incentiva o crime, a corrupção tapa os olhos da justiça. Então a integridade, o justo, diz o Salmo 15, que o justo ele é íntegro. Então quem é que vai morar no céu? Os que são íntegros. Agora, para ser íntegro, ninguém consegue ser íntegro numa sociedade como a nossa se ele não tiver Jesus Cristo em seu coração, se não tiver uma vida regida, guiada pelo Espírito Santo. Aí diz que ele, além de ser íntegro, além de ser reto em todas as suas ações, ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, ele não pratica a injustiça, ele fala a verdade. Ou seja, ele vive a verdade. E o que é a verdade? João capítulo 17, versículo 17 está escrito: a tua palavra é a verdade. Meus amados, no mundo em que a gente vive, em que se valoriza a mentira, e hoje eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo, todo mundo mente. E a mentira é justificada por todas as formas. Ele mentiu para evitar um problema maior. Então todos nós hoje vivemos esse reino da mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Jesus Cristo diz que ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. E aí nós nos conformamos com essa situação. Eu aceito viver a mentira. E uma mentirinha não faz mal a ninguém, como muita gente diz. Mas o Salmo 15 diz que existe uma população se preparando para morar no céu. E essa população que está se preparando para morar no céu, eu e você, essa população precisa viver a verdade. Nós precisamos viver a verdade. No mundo das mentiras, nós precisamos falar, aqui diz que aqui eles falam a verdade, e viver a verdade. Falar a verdade e viver a verdade. E meus amados, eu volto a repetir, eu não tenho nada contra a igreja nenhuma. Eu ainda insisto em que a gente não pode condenar ninguém porque faz ou não faz determinadas coisas, embora esteja com a verdade e a Bíblia na mão. Mas
percebam que hoje é possível que a minha igreja se utilize de pequenas mentiras para agradar a membresia, a comunidade religiosa, a fim de não trazer contrariedade ou perdas. Esse tem sido muitas vezes o objetivo da mentira, né? Você mente para evitar o desconforto, os contratempos, a desunião. E você aí você alimenta a mentira, o fingimento, a hipocrisia, para que tenha paz. Então, às vezes, eu já tive um diálogo, uma época, com uma pessoa que ela disse que muitas vezes ela deixava de ir à igreja, deixava de fazer determinadas coisas para não desagradar ao cônjuge, ou aos filhos, ou aos familiares, a fim de ter paz com eles. Então ela evitava até dizer que era crente. Os justos, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, não têm medo de dizer a verdade, ainda que essa verdade às vezes machuque quem está perto da gente. Porque a verdade, ela vai prevalecer. O livro de Isaías, capítulo 26, Isaías 26, versículo 2 está escrito: abri as portas para que entre a nação justa, que guarda e observa a verdade. Algumas versões vai dizer fidelidade, mas a maioria das versões da Bíblia, da tradução da Bíblia, diz que que Deus vai abrir as portas do céu. Jesus Cristo vai abrir as portas do paraíso para uma nação justa, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, guiada pelo Espírito Santo, elas observam a verdade. A verdade anda tropeçando nas ruas. A gente viu isso no Salmo 11. A verdade está desaparecendo na terra. Oséias capítulo 4 diz que não há verdade nem amor na terra. Portanto, aqui diz que a nação que está se preparando para o céu é a nação justa que observa a verdade. Portanto, a pergunta de Davi: quem, Senhor, vai morar no teu santo monte? Quem vai habitar no teu santuário? E Hebreus fala do santuário no céu, não é? Então há um santuário e Deus, Jesus Cristo, está purificando esse santuário no céu para levar os filhos de Deus para lá, levar a mim e a você. E aí diz que para você morar nesse lugar, você tem que ser justo, e para ser justo tem que ser justificado por Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, tem que ser lavado e purificado no sangue de Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 9. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aqui tem que falar a verdade. A verdade tem que ser a nota tônica da vida do justo. No Salmo 35 diz que é para ele comprar a verdade e não vendê-la. Provérbios capítulo 3 fala para comprar a verdade e não vendê-la. Diz aqui no versículo 4 agora, não, tem o versículo 3 ainda. Diz que aqui que ele não difama com a sua língua. Meus amados irmãos, é um assunto delicado que a gente não gosta de tocar, mas o cristão, salvo em Jesus Cristo, ele jamais será encontrado nas rodinhas de fofoca. É isso que Davi está dizendo aqui no Salmo 15. Salomão diz, Provérbios 6, que Deus odeia, que Deus abomina a fofoca. O que semeia contenda entre os irmãos, de Provérbios capítulo 6, Deus odeia.
Deus não odeia a pessoa, Deus odeia a atitude da pessoa. Então o cristão salvo em Jesus Cristo, o cristão que está se preparando para viver na presença de Deus, ele jamais será encontrado na roda dos escarnecedores, jamais será encontrado na roda daqueles que se sentam para falar da vida alheia. Nós cristãos não temos tempo para gastar com essas coisas, precisamos orar pelas pessoas. Se alguém está precisando de oração, você vai lá e ora com ela. Se alguém está precisando de uma bênção, um material, você prepara uma cesta básica, vai lá e dá uma cesta básica para ela. Se alguém está precisando de um emprego, você até ajuda essa pessoa a fazer um currículo, a indicar para uns amigos que estão contratando. Você faz de tudo para a felicidade do outro. Lembre-se que os salmos são escritos por Davi, especialmente esses primeiros salmos, eles mostram um conflito entre o que é certo e o que é errado. E o cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, ele vai viver uma vida de integridade, de retidão, falar a verdade e promover a felicidade do outro. Então ele não fala ele não difama com a língua, ele não será encontrado na roda dos fofoqueiros. Aí diz também, ele diz que não faz mal ao próximo. Jamais, né? Jamais vai fazer mal ao próximo. Aí diz que ele não lança injúria contra o seu vizinho, né? O seu vizinho gosta de você. É um assunto delicado essa questão aqui, da questão da fofoca, das intrigas, né? Das picuinhas. É lamentável perceber que muitas vezes os nossos vizinhos não gostam da gente. Eu faço uma observação aqui. Pode ser que o teu vizinho não goste de você pelo fato de você ser fiel a Deus e viver uma vida santa, uma vida reta. Então ele não gosta de crente. Então se ele não gosta de crente, talvez a culpa seja do próprio crente, né? Eu já expliquei isso em algum vídeo meu aí, já expliquei, né? Porque às vezes o crente é muito chato, gosta de ficar condenando todo mundo, é mais certo do que os outros, ele está salvo, todo mundo está perdido. Então se esse crente, ele precisa se converter, esse crente, tá certo? Agora às vezes o vizinho, ele tem raiva de crente porque ele desenvolveu um preconceito contra o crente. Não é o crente vizinho dele, é todo crente. Todo crente ele fala mal de todo crente, ele xinga os crentes, ele mofa, ele zomba dos crentes, ele faz questão de ser um inimigo ferrenho dos crentes. Lembre-se que Paulo, em algum momento, ele foi esse tipo de inimigo dos crentes, né, que ele mandava até matar. Então existe esse tipo de pessoa. Agora existe também o crente chato, que ele afasta as pessoas pela sua religião e santidade excessivos. Tá? Tenhamos cuidado, porque a nossa vida deve refletir o caráter de Cristo. E Jesus Cristo promovia paz, harmonia e amizade entre as pessoas. Todo mundo gostava de Jesus Cristo. Até os que o odiavam e até aqueles que tentavam matá-lo, sempre estavam perto dele. Porque era agradável estar perto de Jesus Cristo. Então o crente tem que ser agradável, porque ele é sal, ele é luz. Então ele precisa agradar a todos, né? Não vai agradar a todos porque existem aqueles que realmente vão comprar inimizade contra eles, mas não deve ser partir do crente isso aí. Essa inimizade não pode partir do crente. Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 4 que a gente se tiver que sofrer, a gente sofra por ser um cristão reto, justo, piedoso, verdadeiro. E que as pessoas vejam isso e glorifiquem a Deus pela nossa vida justa. Ele não tem nada contra você, porque você vive uma vida reta. Aí diz no versículo 4 que os justos têm os olhos limpos. Meus amados, muita gente não gosta de mim, das minhas pregações, porque eu digo que algumas coisas a gente não deveria colocar diante dos nossos olhos, né? Além dessa questão das picuinhas, das fofocas, né? Existem alguns programas de televisão que realmente não vale a pena para nós cristãos. Programas cheios de piadas,
programas que denigrem a imagem de Deus, programas que promovem a infidelidade, o adultério, a mentira, a prostituição. Cuidado para você não estar... Porque quando você assiste um programa desse, e ali tem os patrocínios, e você assiste aquelas propagandas, você está, digamos assim, sustentando aqueles programas. Por que alguns programas saem do ar? Porque as pessoas param de assistir. Então, se você assiste aquele programa, você está dizendo que ele é bom e que ele deve continuar no ar. Você deveria promover o que é bom. Você assistir um bom vídeo, uma boa pregação, aí você deve compartilhar essa mensagem, assistir novamente, deixar um like, né? Aí você vai estar promovendo o reino de Deus. Mas existem programas de televisão, existem programas de teatro, de cinema, que na verdade é uma afronta ao Espírito Santo e a Deus. E você é filho de Deus, e você é santuário do Espírito Santo. Então, por favor, observe o que é que está entrando pelos seus olhos. Os olhos são as janelas da alma. Os olhos é a porta de entrada de tudo que a gente vai colocar no nosso caráter. Então, cuidado com o que você vê. Lembra daquela musiquinha, né? Cuidado, olhinho, no que você vê. Cuidado, mãozinha, no que pega. Pezinho onde pisa. Boquinha no que fala. Eu e você já cantamos muito isso aí, né? Cuidado, olho, boca, mão e pé. Então, a gente tem que ter... O Salmo 15 é um convite para a gente pensar como está o meu comportamento como cristão. Veja, obras não salvam. Como eu disse no vídeo anterior aí, em relação ao sábado, as obras não salvam, mas os salvos demonstram que estão salvos pelas suas obras. Tiago, capítulo 2, se eu não estou enganado, ele diz assim: você que diz que é salvo sem as obras, mostre-me a sua salvação sem as obras, e eu vou te mostrar pelas minhas obras, a minha justiça. Então, os justos não faz obras para se salvar. Volto a repetir, o Salmo 15 precisa ser respondido à luz da cruz. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Ninguém vai para o céu sem passar pela cruz, sem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, uma vez que eu fui salvo em Cristo, uma vez que eu fui lavado e remido no seu sangue, uma vez que Jesus Cristo me comprou, agora Ele colocou em mim o Espírito Santo, e o Espírito Santo deve me guiar uma vida justa, uma vida reta, uma vida verdadeira, uma vida que não se senta para falar mal do vizinho, não vive fazendo encrenca com o seu patrão, com os seus empregados, não vive fazendo guerra desnecessária contra aqueles que estão em paz com você, e Ele cuida dos seus olhos. Eles têm os seus olhos ao réprobo, ou seja, eles vigiam. Jó disse: eu vigio os meus olhos para não contemplar a mulher alheia. Eu jamais vou parar para contemplar o mal, disse Jó. E o Salmo 101, se eu não estou enganado, Salmo 102, versículo 3, Davi diz: eu jamais colocarei diante dos meus olhos o que é mal. Jamais vou colocar diante dos meus olhos o que é mal. Agora, se você acha que eu estou exagerando, eu quero convidar você para ler comigo Isaías, capítulo 33, versículo 14 a 17, está escrito: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? E a visão que João teve de Jesus Cristo lá no Apocalipse é que Jesus Cristo estava vestido com chamas de fogo. Quando João, Pedro e Tiago viram Jesus Cristo transfigurado no Monte das Oliveiras, eles viram Jesus Cristo com os olhos como chamas de fogo. E aqui está perguntando: quem habitará com as chamas eternas? Quem habitará na presença de um Deus que é glorioso como a chama de um fogo? Aí diz o versículo 15: o que anda em justiça e fala a verdade, fala o que é reto,
o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mão se recorna, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Salmo 15, Davi também diz, o justo, ele não tem prazer em contemplar o mal, ele não tem prazer em contemplar a violência, ele não tem prazer em contemplar a injustiça, ele não tem prazer em contemplar toda a maldade que está à sua volta. Ele fecha os olhos para não contemplar essas coisas. E ao réprobo lá de Salmo 15, é justamente você frear os seus olhos, fechar os olhos para não ver o mal, para não apoiar, para não dar incentivo ao mal. E Jesus Cristo diz, se teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor você entrar cego de um olho no céu do que com os dois olhos perder a vida eterna. Isaías capítulo 26, versículo 2 diz que Deus está preparando uma cidade para o justo que observa a verdade. E esse justo, ele é reto de coração, ele fala a verdade, ele vive a verdade, ele cuida da sua língua, ele jamais vai promover a discórdia entre os vizinhos, ele jamais vai falar mal do seu próximo. Deus odeia a fofoca. Salmo 69, Davi diz que se eu contemplar o pecado em meu coração, Deus não atenderá mais às minhas orações. Cuidado com os seus olhos. Os olhos são as janelas da alma. E Deus está vigiando para ver se a gente está cuidando disso aí. O cristão salvo em Jesus Cristo, ele vai cuidar disso. Aí no versículo 5, ele assim... Ele não empresta seu dinheiro com juros, com usura. Aliás, o cristão, ele não deveria nem tomar dinheiro emprestado, nem emprestar dinheiro. Por quê? Porque o juro do país é menos de 0,5%, é 0,36%, 0,4% ao mês. Então, se eu emprestei a 4%, a 5%, eu estou sendo injusto. Então, a verdade é que o cristão não deveria tomar emprestado, nem emprestar. Mas, se tiver que emprestar, ele tem que ser o mais justo possível. E o cristão tem que ter cuidado para ele não ser devedor a ninguém. Diz Paulo que a gente não deve dever nada a ninguém a não ser o amor. Honestidade. Lembra do Salmo 15, começa dizendo que o justo é honesto. Ele é íntegro. Ele é reto. E ele também não aceita suborno. Meus amados irmãos, é complicado hoje essa questão do suborno. O Salmo conclui dizendo que quem pratica essas coisas, não aceita suborno, não empresta o dinheiro com usura, não vigia os seus olhos, vigia a sua língua, né? Procura viver uma vida íntegra, reta, falando a verdade, esse aí tem paz. A questão toda é essa. O Salmo 15 é um convite para você ter paz. Quando a gente quer ter paz, a gente precisa observar essas coisas. Porque aí Provérbios capítulo 8 e Eclesiastes capítulo 8 diz que quem guarda esses mandamentos experimenta uma vida tão tranquila que ele não tem nenhum mal contra ele, nenhum mal vem contra ele. Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Salmo 15 pergunta quem é que vai ver o Senhor, quem é que vai morar com o Senhor, quem vai habitar no teu templo, quem vai morar na tua santa morada. Aí Paulo diz assim, olha, aqueles que vivem em paz. Enquanto Isaías e Davi descreve as características do salvo, quais são as características do salvo? Retidão, honestidade, verdade, bom vizinho, não é fofoqueiro, não vive falando mal da vida alheia, não vive promovendo encrenca entre os vizinhos, no trabalho, onde ele for. Ele é um promotor da paz. Ele vive promovendo a paz. E Jesus Cristo diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Enquanto Davi e Isaías descreve as características do salvo, do justo, que vai morar no céu, Paulo diz que esse justo, eles têm paz, ele segue a paz. É a mesma coisa que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse assim, bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Então quem é que vai morar no céu? É aquele que desiste de Deus, é aquele que começa a negar a verdade, é aquele que começa a dizer que Deus não existe? Não. É aquele que sabe que o mal está imperando em nosso mundo, ele sabe que a maldade realmente campeia por toda parte, ele sabe que, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo caótico em que a corrupção tomou conta de tudo. Agora, o justo não é achado com nada disso. Ele não pratica suborno, ele não pratica injustiça, ele não se corrompe, ele fala a verdade, ele não promove encrenca entre os vizinhos, ele não faz guerra desnecessária contra aqueles que têm paz com ele. Então ele está vivendo em paz. E Paulo diz assim, viva a paz e a santificação, porque se você não viver essas duas coisas, você não vai entrar no reino de Deus. Salmo 15 termina dizendo, quem deste modo procede, jamais será abalado. Você tem paz. Quando você tem a consciência tranquila de não aceitar suborno, não viver a mentira, não falar mal dos outros, não ficar contemplando a maldade com os seus olhos, não ficar falando bobagem, não ficar promovendo as injustiças, não praticar a corrupção, viver a verdade, andar em retidão. Quando você faz isso, nada demove você. É como um motorista que obedece às leis do trânsito. O guarda pode até pará-lo. Quando eu morava no Pará, o guarda parecia que ele queria alguma coisa, não é possível. Ele queria, sei lá, algum dinheirinho, alguma propinazinha, né? E aí, toda vez que eu passava no posto, ele parava. Tinha que olhar o carro todinho, tá? E aí ele sempre dizia, não tem nada pra gente dar uma multinha em você? Não tem nada. Eu estou em paz. Eu faço a revisão do carro, eu boto pneu novo, eu faço tudo certinho. Aí, na época, a gente ainda tinha que usar o extintor dentro do carro, né? Agora não é mais obrigatório. Mas estava tudo em dia, até a validade do extintor, tudo, pneu, nada de pneu careca, nada disso. E teve um dia que ele estava tão... Rapaz, dá uma coisinha pra gente aí. Meus amados, o mundo está assim, né? As pessoas hoje, por bobagem, eles acabam se vendendo. Agora o cristão anda em dia. O carro está em dia, então você pode passar no posto, sua carteira está em dia, o documento do carro está em dia, a manutenção do carro está em dia, então você anda tranquilo, você não tem nada para condenar você. Agora, eu não vou nem tocar no assunto porque é bem delicado, né? Aquele cristão que só quer andar de noite, porque o carro está todo desregularizado, a documentação atrasada, não sei o que. O cristão não faz isso. O cristão vive em paz. Essa é a questão que Paulo está dizendo, que Jesus Cristo falou, e que Davi falou, e que Isaías falou. Isaías capítulo 33, versículo 17, veja o que ele diz. Eu quero concluir com esse texto aqui. Veja, versículo 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e a terra que se estende até o longe. Aqui diz o versículo 16, ele habitará seguro nas alturas, e as fortalezas das rochas serão um refúgio para ele, o seu pão lhe será dado, e a sua água é certa. Isso é viver em paz. Quando a gente tem paz interior, é quando a gente pratica a justiça, fala o que é reto, né? Evita usar a nossa língua, a nossa boca para promover o mal, os nossos olhos para promover o mal, e aí a gente tem paz. A gente não participa das picuinhas dessa terra, e a gente tem paz. E a santificação. E aí, quando Jesus Cristo retornar, veremos o Rei na sua formosura. E viveremos na nova terra que Ele está preparando para cada um de nós. Ouviremos dos lábios de Jesus Cristo, vinde benditos do meu Pai, entre na posse do reino que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Eu desejo isso para você, meu irmão, desejo isso para você, minha irmã. Que você hoje viva cada palavra do Salmo 15
para que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo você se encontre dentro da nação justa que observa a verdade, para habitar com o Senhor para sempre. Maravilhoso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que és para nós, por tudo que fazes em nós, por tudo que fazes por nós. Aceita-nos na tua presença, lava-nos no precioso sangue de Jesus Cristo, purifica-nos de todo mal, que tudo em nós, Senhor, seja no olhar, no vestir, no falar, que tudo a gente glorifique o Senhor e que a gente mostre quão verdadeiro nós somos, porque somos filhos de Deus, filhas de Deus, e que a nossa vida realmente reflita essa filiação, que reflita a nossa santificação, nosso crescimento na graça, até que Jesus Cristo venha e nos dê a coroa da vida eterna. Dá-nos a tua bênção, a tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.